A medida cria um mercado regulado de carbono com foco na exportação de créditos, principalmente para países e empresas que precisam compensar aí a emissão de gases poluentes para cumprir suas metas de neutralidade de carbono. No mercado de carbono, países que não conseguem cumprir suas metas na emissão desses gases poluentes precisam comprar créditos de outros países. Você sabe o que é crédito de carbono? Crédito de carbono? Já ouvi falar, mas não estou sabendo realmente o que é. O carbono, a gente lembra de o gás carbônico. Pela minha ideia, o crédito de carbono é uma coisa que evapora. Eu lembro de papel carbono. Na minha área, carbono é para tirar ajuste, oclusal, o carbono em si, né? Não a matéria, né? Eu não sou muito aprofundada, não. Só conheço carbono como liga, de aço, dentro de usina e coisa desse tipo. Não sei bem o que você está tratando, né? Carbono a gente sabe, tem muita coisa, mas o crédito, mercado, eu não sei bem o que quer dizer. Carbono é poluição. Carbono sai dos escapamentos, carbono que sai das indústrias que não é tratada o gás, igual sair aqui em Santo André, em Mauá. Eu sou Beatriz Pasqualino e no primeiro episódio eu te contei sobre a economia verde e como as grandes corporações e até mesmo governos utilizam essa lógica de créditos de carbono como ação de combate à crise climática. O que ficou claro é que essas medidas têm sido muito mais uma maquiagem do que uma solução de fato. Uma das ferramentas mais utilizadas e comentadas dessa tal maquiagem verde é o chamado mercado de carbono. Ele é um mecanismo para negociar financeiramente emissões de gases do efeito estufa. Trocando em miúdos, quem está poluindo paga para quem pode compensar essa poluição, por exemplo, plantando árvores, mesmo que seja do outro lado do mundo. Literalmente. Este é o assunto deste segundo episódio. Natureza em Colapso, Horizontes Feministas, um podcast da SOF, Sempre Viva Organização Feminista, com apoio da Fundação Rosa Luxemburgo, realização Rádio Tertúlia. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Eu tô dando uma olhadinha no site de vocês e aí eu queria entender como é que funciona, se para pequena empresa vale a pena aderir a esse sistema de crédito de carbono. Basta uma pesquisa rápida na internet e você descobre que existe um monte de empresa de compra e venda de crédito de carbono. Mas por que alguém compraria ou venderia carbono? Existe um projeto que ele é um sequestrador de carbono da atmosfera, então uma área, de floresta, e essa área que possui os créditos à venda. Então a gente faz a intermediação, da área que tem os créditos para vender e da empresa que precisa compensar as emissões e quer comprar, Um exemplo dessa lógica é o Rabobank. Ele é um banco privado que tem financiado comunidades rurais para fazerem agroflorestas que serão inseridas no mercado de carbono. No Brasil, o banco já financia uma parceria entre uma startup holandesa, a Renature, e a Cooperativa Agrícola Mista de Tomé Açu, que gerou 242 créditos de carbono no novo negócio do Rabobank. Estes créditos foram comprados pela Microsoft. A Microsoft anunciou que vai ter uma pegada de carbono negativa até 2030. Isto é, na próxima década a empresa terá de eliminar da atmosfera mais dióxido de carbono do que aquele que produzir. Para a gigante tecnológica, a neutralidade não é suficiente e o compromisso vai mais longe. Até 2050, a companhia quer eliminar todo o carbono que produziu desde a fundação em 1975. Estes créditos de carbono ligados à Renature foram gerados a partir de uma pequena área de terra, mas o plano da startup holandesa é alcançar 100 milhões de hectares com essa lógica do mercado de carbono em diferentes países até 2030, ou seja, uma área equivalente a 100 milhões de campos de futebol.
Assim como a Microsoft, outras grandes empresas têm assumido compromissos de zerar suas emissões em alguns anos, como a Amazon, Shell, Cargill, Syngenta, BHP Billiton e a Nestlé. Uma alimentação saudável nasce de um ambiente saudável. Na Nestlé, trabalhamos há anos para garantir a sustentabilidade das nossas marcas e produtos. No entanto, sabemos que ainda há muito por fazer. Por isso, temos que fazer melhor e temos que fazê-lo agora. Temos que fazer melhor para reduzir o uso do plástico. Temos que fazer melhor para gerar menos resíduos. Temos que fazer melhor para reduzir as nossas emissões. Temos que fazer melhor para proteger as nossas florestas. Boa parte dos planos destas grandes empresas está respaldada cientificamente em um estudo chamado Soluções Naturais para o Clima. Ele afirma que o reflorestamento é um fator essencial para reduzir as mudanças climáticas. E para conseguir atingir essas metas climáticas, a pesquisa diz que seria necessário reflorestar cerca de 678 milhões de hectares no mundo, uma área equivalente ao tamanho de um país como o Brasil. Não é muito difícil pensar que a real implementação desse plano levaria a muitos conflitos fundiários, conflitos pela terra. Isso porque esse reflorestamento teria que se instalar em terras habitadas e produtivas. As críticas da sociedade civil e dos movimentos sociais a essa suposta solução que vem do mercado não são de hoje. A grande questão levantada é que não se discute, como se deveria, que o mercado de carbono dá aval para que se continue poluindo. Nessa lógica, as empresas não precisam reduzir as emissões de gases que fazem com que a crise ambiental se agrave. Basta comprar carbono para compensar e pronto. Essa é a conclusão do Grupo Carta de Belém, que é uma coalizão de organizações da sociedade civil e movimentos sociais que há mais de 10 anos se debruça sobre a agenda internacional do clima e da biodiversidade. A SOF, a sempre viva organização feminista, integra esse grupo. A Letícia Tura, da organização do Grupo Carta de Belém, conta como surgiu essa articulação que questiona a forma como o mercado de carbono torna a natureza uma mercadoria, uma parte do setor financeiro. É disso que estamos falando quando a gente usa termos como mercantilização e financiarização da natureza. Em 2009, um grupo de organizações propôs a organização desse seminário e nós realizamos em Belém. Um seminário bastante grande, onde discutiu a questão de floresta e clima, e o que a Amazônia tem a ver com isso. Era um seminário que começava com uma pergunta, não com uma afirmação, E nós reunimos, organizações de toda a Amazônia, para além da Amazônia brasileira e também de outros biomas do Brasil, para fazer o debate, qual eram as diferentes visões que se tinha sobre aquilo e a reflexão. Nós constituímos esse seminário, saiu com uma carta, que é a Carta de Belém, por isso que o grupo se chama Carta de Belém, onde esse conjunto de organizações afirmou a sua posição crítica sobre o mercado de carbono, na época sobre o mecanismo de RED como mercado de carbono e sobre esse reducionismo de toda a questão ambiental, a questão do clima a carbono e a afirmação da necessidade da garantia dos direitos à terra, território, do livre acesso à agrobiodiversidade, da centralidade, da necessidade de mudanças reais no padrão de produção e consumo e afirmar que não era um consenso da sociedade brasileira aquela questão. O mercado de carbono foi um dos temas principais da edição 27 da COP, em novembro de 2022. A COP é um espaço promovido pela Organização das Nações Unidas, onde se reúnem quase 200 países que se comprometeram com uma convenção da entidade sobre mudanças climáticas. E o recado do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva foi direto na COP27. Esse 1% mais rico está a caminho de emitir 70 toneladas de gás carbônico per capita por ano. Enquanto isso, os 50% mais pobres do mundo emitirão, em média, apenas 1 tonelada per capita, segundo o estudo produzido pela ONG Oxfam e apresentada na COP26. Por isso, a luta contra o aquecimento global é indissociável da luta contra a pobreza e por um mundo menos desigual e mais justo. O
que se viu nas últimas edições da COP, no entanto, é uma grande participação e protagonismo de empresas privadas. O Jornal da Manhã fala sobre negócios agora. A Conferência do Clima da ONU, a COP26, reúne algumas das maiores empresas do Brasil em Glasgow, na Escócia. A gente vem falando disso e recebe agora aqui no estúdio o Bruno Meyer. Bom comecinho de semana. Qual é a demanda dessas empresas? Bom dia, Adriana. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Bom, o PIB nacional, como a gente está mostrando aqui vocês estão mostrando aqui no Jornal da Manhã, está em peso no evento que é considerado a mais importante reunião climática desde a COP de Paris em 2015. Para se ter uma ideia da representatividade do país, empresas brasileiras somam mais de R$1 trilhão em faturamento, e isso só considerando as empresas de capital privado. A Natália Lobo, integrante da SOF, explica as graves implicações de o capital privado estar envolvido em acordos da ONU. O poder corporativo tem mais presença do que os estados, né, nesses espaços de negociação. Cada vez mais está tendo isso da presença das transnacionais, das corporações nos espaços de decisão, né, que é uma coisa, inclusive, que a gente, em aliança com outros movimentos, está denunciando esse que se chama um mecanismo de múltiplas partes interessadas, empresas não só nessa fase de negociação da COP, mas em outros espaços do sistema ONU, nos espaços onde se discute as questões da saúde, dos sistemas alimentares. Isso também tem acontecido das empresas terem cadeira mesmo, voz, voto, poder de decisão, presença tão legitimada quanto a presença dos estados, né? Cada vez mais eles são menos democráticos, né? Porque ao passo que isso acontece, cada vez menos também os movimentos, as pessoas, a sociedade civil organizada tem mesmo inserção e decisão nesses lugares. Fica claramente parecendo que cada vez mais um espaço de negócios. Inclusive, esses projetos, por exemplo, para se tornar net zero, necessitam, né, dos territórios concretos do sul global para acontecerem. Os contratos, as negociações para que isso aconteça, para que esses projetos aconteçam, se dão, por exemplo, nesse espaço da COP, né, que são projetos que a gente olha como projetos de violação de direitos das comunidades nos territórios, né? Tá vendo? Esse tal consenso realmente nunca existiu. A Nilce Pontes, que é quilombola da região do Vale do Ribeira, no sul do estado de São Paulo, e que já falou no nosso primeiro episódio, comenta os impactos desses acordos internacionais nos povos tradicionais nos territórios, como esses da COP, por exemplo. E a gente tem um receio muito grande desses pactos, por quê? Desenvolver o Brasil economicamente, da exportação, né, das compensações. Os Estados Unidos não tem floresta, aí ele vai compensar aqui no Brasil. A França não tem floresta, tem algumas árvores muito bonitas lá, mas é só isso. Aí nós somos obrigados a fazer a compensação dos lixos, dos resíduos deles. Então nós estamos assim num processo de sucateamento dos nossos recursos, dos nossos bens, dos nossos saberes. A ampliação da fronteira agrícola nada mais é do que nos desterritorializar, né? Tirar os direitos dos povos e comunidades tradicionais e abrir para a especulação internacional. Então isso é um programa de compensação também que vem sobre os nossos territórios. E nós estamos sendo impactados por tudo isso. Quem foi que participou dessa construção desses pactos? Quem fez essa discussão? Não foi o povo da floresta que está lá sendo, como diz, legitimado dos seus direitos, né? Agora quando a gente fala, o Brasil abriu aí para a entrada de agrotóxicos. E esse agrotóxico está sendo jogado sobre as nossas cabeças nos territórios. Comprometeu o solo, a água de um jeito que... Quais são as responsabilidades que nós assumimos enquanto nação? Eu estou questionando porque eu sou quilombola, sou lá da terra, sou tradicional e não sei de nada disso. Acho que todo mundo tem que saber de onde está vindo esse recurso, para onde está indo os nossos patrimônios, né? Os nossos bens, os nossos recursos naturais. E principalmente os nossos conhecimentos genéticos, né? Nossas sementes estão sendo apropriada, modificada. E para além de fazer críticas e apontar dúvidas sobre as soluções a partir da economia verde, tanto as populações nos territórios como as organizações da sociedade civil têm propostas de caminhos possíveis para de fato se pensar alternativas, como conta a Nilce. De esperança para a construção nós temos o quê? A sustentabilidade ambiental dos nossos territórios, a regularização fundiária como uma ferramenta necessária, e essa regulamentação ela vem com o aspecto ambiental, econômico e social. Isso não é só para os territórios
agrícolas, os territórios tradicionais. É para a cidade também, é para as periferias, é para os centros urbanos. Regularização fundiária, conservação ambiental, geração de renda e construção de políticas públicas afirmativas. Se não tiver isso, não adianta. Não adianta dizer que a economia vai melhorar a sua condição de vida se você não respeitar a diversidade. Todos nós somos um povo com várias identidades e com vários modos de vida. E na nossa fala de povos, nós não somos o poder. Nós somos parte do poder. E essa parte do poder quer ajudar a construir o nosso país. A gente tem proposto no nosso território. Protocolo de consulta. Quer construir qualquer ação dentro do território? Nos consulte. E junto a gente vai definir a melhor forma de nos desenvolver economicamente no território. Se não tiver isso, vai continuar vindo essas ações estratégicas de cima para baixo. A gente não vai conseguir acompanhar. Ainda mais quando ele vem com uma visão eurocentrista, né? A gente não é contra a mineração. A gente não é contra a barragem. A gente não é contra o desenvolvimento econômico do país. A diferença é que isso seja construído a partir do olhar territorial de cada povo e de cada região. E para nós, né? Não é produzir tudo e mandar para fora e a gente ficar com o ônus do sacrifício aqui. Essa mudança do modo de produção agrícola está no centro da discussão sobre crise climática, não por acaso. É o que explica a Natália Lobo. Tem essa questão de colocar a agroecologia como um modelo assim, do sistema agroalimentar, né, e não o agronegócio. E aí, quando a gente fala disso, a gente está falando necessariamente da soberania das comunidades, né, e de democracia e de soberania alimentar. E aí, quando a gente fala de soberania, no geral, né, soberania alimentar, soberania energética, também soberania tecnológica, uma coisa que a gente tem falado, a gente está falando das pessoas, né, democraticamente terem um poder de decisão sobre o que vai ser produzido, como vai ser produzido, onde vai ser produzido, em que escala isso vai ser produzido. Então, é de fato colocar o poder dos modos de produção, reprodução e consumo na mão das pessoas, né? Nesse lado da produção de alimento, a agroecologia tem uma experiência, o movimento agroecológico tem experiência de como fazer isso, assim, no Brasil, né? Com circuitos cursos de comercialização e com os saberes mesmo dos povos em fazer agroecologia, né? Não adianta inventar outros caminhos, porque jamais vão conseguir nos convencer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. A agricultura familiar agroecológica, além de ser uma prática de comunidades rurais no Brasil, precisa ser reconhecida como sujeito político por governos e empresas. Por isso, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, é uma das organizações camponesas que defende a necessidade de existir políticas públicas de fomento voltadas para a conservação ambiental que reconheçam isso e também garantam o direito dessas comunidades sobre os territórios e a proteção aos seus modos de vida. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Além das práticas agroecológicas nos acampamentos e assentamentos da reforma agrária, o MST está se comprometendo com o Plano Nacional Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis, que prevê o plantio de 100 milhões de árvores até 2030. Com o plantio de árvores nativas e frutíferas, as famílias sem terras irão recuperar áreas degradadas, beiras de rios, nascentes, cuidar das reservas legais, junto com a produção de alimentos saudáveis, assegurando a soberania alimentar e a geração de renda. Serão milhares de agroflorestas, quintais produtivos, bosques, plantados para reafirmar a mensagem do campesinato brasileiro sob um projeto de país baseado na relação ser humano-natureza. Nossa reportagem entrou em contato com a Microsoft, que informou que não iria se manifestar sobre o assunto. A Nestlé respondeu que as metas de descarbonização da empresa têm como foco reduzir as emissões pela metade até 2030 e atingir as emissões líquidas zero em 2050. A companhia afirmou que no Brasil prioriza e acelera o incentivo de práticas regenerativas nas cadeias fornecedoras, beneficiando mais de 5 mil produtores, e que tem o objetivo de reciclar o equivalente a 100% de todo o plástico que coloca no mercado até 2025.
No próximo episódio, a gente vai falar sobre a ação do poder público em toda essa situação e também como as populações indígenas têm sido afetadas por essa lógica de mercado de carbono, além de conversar um pouco mais sobre as possibilidades de saídas para as diversas crises, inclusive a ambiental que vivemos. A Organização de Mulheres já fez vários encontros e nem um centavo com dinheiro do governo. E a gente fez um plano das mulheres para o governo e para a nossa situação. Então, é autossustentabilidade dentro da comunidade. Neste segundo episódio, você ouviu áudios da TV Brasil, MST, Microsoft, Nestlé e do Instituto Lula. A música sobre o MST é Só a Luta Faz Valer, do compositor José Pinto. Natureza em Colapso, Horizontes Feministas, um podcast da SOF, Sempre Viva, organização feminista em temporada de 3 episódios. Apoio Fundação Rosa Luxemburgo. Realização Rádio Tertúlia. Produção e roteiro de Ana Rosa Carrara, com contribuição de Helena Zelic, Miriam Nobre e Natália Lobo. Coordenação, edição e apresentação de Beatriz Pasqualino. Sonorização, André Paroche.